Vamos falar, quer falar um pouquinho da caminhada? A caminhada foi uma situação boa e que a gente precisa realmente voltar a falar sobre intolerância Sim, e muito, outro muito. assunto que também me marca muito, que a gente ainda precisa. Eu não vou cansar, não vou me calar em dizer que briga de marido e mulher se mete a colher sim. Se viu alguém agredindo, chama a polícia Exato. e taca nele, papai! Taca nele! Chama a Taca polícia. nele! É, você vê uma mulher sendo agredida, a gente precisa falar sobre a violência, né, doméstica, a gente precisa falar, precisa alertar as pessoas, o povo do axé precisa dar apoio às mulheres que sofrem isso, né, para que elas tenham um pouco de liberdade para colocar isso para fora e saber dos seus direitos, né, dentro da Lei Maria da Penha e outros mais, né, que protegem a ela. Eu acho que deveria ter aplicações mais rígidas em relação a isso, desde a denúncia até se iniciar e se ter um processo aí decorrente. E acredito que as mulheres do axé, elas são exemplos. Mas você, por exemplo, você entra no meio desse aí, você abre a internet e você vê as mulheres falando mal uma da outra. E fala em sororidade. O que é sororidade? Sororidade, eu até tenho um vídeo que eu falo, sororidade, sororíveis, sororáveis. Como? Se você é a primeira a atacar e não dar a mão a uma mulher, a primeira a colocar aquela mulher do axé, eu fico super feliz quando eu vejo um Iá, um Amameto, uma mãe de santo, brilhando, porque eu fico, poxa, olha que maravilha, olha que exemplo de uma mulher do axé, né, empoderada, tem sua profissão, tem o seu ativismo, inteligente, sabe falar, sabe chegar e sair em qualquer lugar. É Né? importante, né? É importante porque eu sofro isso nesse meio e sei que muitas sofrem, a gente precisa vencer isso, né? A gente tem que ver nossos direitos também e o povo do axé ele tem que ter rumbê, tem que ter apelé, tem que ter caráter, né? Para poder eles serem exemplos. E daí fica aí a dica, a gente não podemos permitir. Não podemos permitir. Acho que se tem ainda muitas mulheres que, por conta do medo das ameaças, ficam com medo de prosseguir com a ocorrência, de fazer uma queixa-crime, de pedir uma medida protetiva, Isso. mas as pessoas têm que se conscientizar que, no final, vai dar M, vai dar M. Então, vamos prestar atenção para não deixar as coisas Exato. pesadas. Tem vários projetos importantes aí sobre o feminicídio. É importante a gente estar trazendo isso na mesa, na pauta. É importante a gente falar sobre coisas atuais, sobre lei. E é importante a gente alertar a nossa comunidade. Porque nós, como sacerdotisas ou sacerdotes, temos a obrigação de cuidar da nossa comunidade. Que não é a sua casa de macumba. Não é a sua mamãe. casa de macumba, é o seu bairro, é a sua região. Nós fazemos vários projetos de fome, doamos cesta básica, acabar com a fome, né, sem fome dentro do axé. Várias pessoas foram lá na minha casa, até de outras EBEs, né, de outros ilês, pegar para pessoas que precisam, né, que é um projeto verdadeiro, é um projeto que nós fazemos há anos dentro da casa. Né? E aí a gente vê que ainda se tem algumas pessoas que se preocupam com o EBE como um todo. Infelizmente, eu volto a dizer, se nós, candomblecistas, adeptos de denominação africana, fosse um pouquinho mais unido, a gente não estava passando por determinadas dificuldades por termos representantes nas câmaras estaduais, municipais e federais. Exato. Mas é uma disputa de poder, né? Nessa disputa aí que o fulano vai ter e papapá, de poder. Aí quem é melhor que o a outro. gente fica com a perna quebrada. Entendeu? Então, é uma coisa que eu venho falando aqui, que eu não sou muito afim de política. Mas a gente tem que tratar disso, porque são nossos direitos. Entender que a nossa religião, desde os princípios, se tinha politicamente falando a ligação dos reis ou
Existia. De governo para quê? Para dar sustentabilidade àquilo. A um povo, né? Então, se hoje a gente tivéssemos um pouquinho mais dedicação sobre isso, com certeza a gente não estava passando a metade, porque, querendo ou não, que não é mentira, ainda se tem das intolerâncias mais simples, que é aquela do vizinho, é aquela do mercado, é aquela da padaria e o maior. Hoje tem pessoas sendo expulsas de comunidade por ser espíritas e espiritualistas, e que eu não estou vendo ninguém ir lá procurar saber aonde que vai botar esse povo. Tem muitos. Nós que participamos até de grupos em comuns falando sobre isso, a gente vê vários relatos de pais de santos e mães de santos que tem que ser expulsa ou quebram tudo na sua comunidade, e não chega isso nem a aparecer na mídia, né? Não chega porque não interessa. Então, se a gente não se juntarmos e criarmos uma fortaleza para impedir que isso, eu venho falando aqui, eu espero que não aconteça. Mas se continuarmos nessa mancada aí, vai chegar uma hora de você nem usar um fio de conta na rua que ele vai te tacar chibacada mesmo. Não, e fora que a gente não tem que tratar isso só mediaticamente, porque virou modinha, né? Sim, a gente tem que tratar isso no dia a dia, onde meu filho sofreu. Na verdade, eu entrei nas mídias sociais pelo meu filho, que recebia Exu com 7 anos de idade, e aí eu coloquei um vídeo e isso viralizou, né? Meu filho de 21 também é feito na casa, todos cresceram dentro do terreiro. E por essa intolerância, eu passei a usar esses meios para falar bastante disso, uma coisa que nós já fazíamos internamente, tanto na comunidade como no nosso dia a dia. É lutar e ser ativista contra a intolerância religiosa. E é importante o axé, o povo de axé estar unido, porque eu não vejo isso. Eu não vejo isso. Infelizmente, eu tô até ficando um pouco mais esperançoso, que já está começando a despertar pessoas que estão, não só por esse viés, não, mas de outras situações que realmente, por alguns sacerdotes, porque é muito fácil, eu chego aqui, usar o meio de comunicação e falar uma coisa, e só eu ficar falando. Então, quando eu trago pessoas para cá inteligentes, interessantes, são pessoas que vão também, mesmo que não sejam iguais às ideologias minhas, mas que também vão trazer ideologias valiosas para todos. Só que a maioria que eu trago aqui, a gente fala a mesma língua. Sim, porque nós respeitamos. Então, Marcelo não é maluco. Não é porque nós somos sacerdotes que estamos dentro dessas caminhadas de tolerância religiosa, nós vemos a necessidade que é de respeitar as outras vertentes, todos somos iguais. Não há diferença, você não tem que falar para uma pessoa lamber o chão que você pisa. Isso é vergonhoso. Isso é por mais que a pessoa erre com você, isso é vergonhoso, né? Falar uma coisa dessa. Né? Precisa entender que a gente tem muito ainda de melhorar, até porque quando a gente fala melhorar, primeiro é melhorar a si próprio, e quando a gente começa a melhorar por nós mesmos, a gente se transforma em uma pessoa melhor e as pessoas também vão se espelhar naquela. Assim eu trago aqui no nosso programa, na nossa rádio, as quintas-feiras estrei com Vencendo Barreiras. Maravilhoso. Que foi com Alice, com a história de vida linda. Essa semana eu estou confirmando um outro amigo para que ele possa vir também falar conosco sobre isso, porque isso aí a gente precisa falar, a gente precisa mostrar, não adianta a gente falar só de axé, com o braço cruzado e só falar de uma língua. A gente tem que falar do mundo, das coisas do mundo. A gente pode fazer e falar várias coisas ao mesmo tempo, até porque se você criar personagens, novos personagens, a teoria vai entender que você está criando novas possibilidades de vida. Não que você tem que esquecer aquilo que você seja, mas você pode agregar vários personagens. Eu nunca imaginei
ter canal no YouTube, de ter programa em rádio e de Sim, hoje sim. ser responsável de vários projetos. Então, eu me orgulho muito de fazer parte, porque foi personagens que eu fui aproveitando e fui criando e fui também alimentando aquilo, porque eu vi que era coisas boas, não só para mim, mas para a religião. Então a gente via aí que nos anos 80, anos 90, tinha rádios, FMs que tinha programa, que depois veio a era digital e acabou, e agora nós voltamos a ter voz. A gente vai falar de macumba, Nós vamos sim, falar, a sim, gente vai falar de intolerância. Exu não é diabo, a gente vai falar do Tranca-Rua das Almas, sim, que é ancestral, a gente vai falar de tudo que a gente quer Maria falar. Padilha, que é minha rainha, Maria Padilha, rainha do cabaré, desde que eu sou novinha, nossa, essa mulher poderosa na minha vida, e não adianta dizer que eu tenho que largar, que eu não vou mesmo. Não. Eu não